O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz, e ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não o escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nossa proteção está no nome do Senhor. Fez o céu e a terra, Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Queridos irmãos que nos acompanham pelo nosso canal do YouTube, os aqui presentes, hoje a igreja dedica o quarto domingo da Páscoa a fazer memória e a meditarmos, refletirmos sobre a figura de Jesus como o bom pastor. O capítulo 10 do Evangelho de São João, ele é longo, e aí, a cada ano litúrgico, no A, B e C, este evangelho ele se divide, nestes anos, para sempre meditarmos, então, um aspecto, uma referência importante na pessoa de Jesus Cristo como bom pastor. Estamos meditando o início deste evangelho, o versículo de 1 a 10. E aquilo que é essencial neste texto, neste trecho deste evangelho, se encontram presentes em dois verbos que se apresenta no texto: o verbo ouvir e o verbo seguir. O texto nos disse claramente, que o bom pastor é aquele que entra pela porta, porque o porteiro sabe que ele é o bom pastor, então abre a porta. Ele entra pela porta, ele chama as ovelhas pelo nome, elas escutam a sua voz, ele as leva para fora, e depois elas o seguem. Então vejam, a ovelha, ela escuta a voz do pastor. Aqui está o primeiro verbo, ouvir a voz. Não qualquer voz. O próprio texto bíblico vai nos dizer, Jesus, ele fala com as suas ovelhas, mas as ovelhas que são suas não escutam a voz de um estranho, não escutam outra voz.
só ouvem a voz do seu pastor e de mais ninguém. Por quê? As ovelhas sabem que se ouvirem outra voz, esta voz, sem dúvida alguma, virá com a pretensão de roubar, matar e destruir. Então, a ovelha, que já está acostumada à voz do pastor, e sabe que ele sempre fala aquilo que lhe é bom, que lhe garante a salvação, que lhe garante a vida eterna, esta ovelha, ela permanentemente vai ouvir a voz deste pastor. E depois de ouvir, elas vão seguir. Elas vão atrás. Eu já tinha lido algumas histórias, né, de como acontecia o pastoreio, porque não é mais uma coisa tão comum, né? Hoje em dia, né, quase não se vê mais isto, mas já tinha lido algumas histórias de como acontecia como é o pastoreio, né? Como acontecia, sobretudo antigamente, né? E ontem, ouvindo a reflexão do padre Paulo Ricardo, ele dizia de um amigo que morou, acho que na Suíça ou Suécia, não lembro agora o país, e como que acontecia o pastoreio naquele lugar, né? Então, assim, os pastores pobres tinham poucas ovelhas. Então, existia um estábulo comum, onde esses vários pastores guardavam as suas ovelhas para abrigá-las do frio, da chuva e assim por diante. E no dia seguinte de manhã, o porteiro abria a porta do estábulo, cada pastor ficava num canto, e cada um tinha uma forma de se identificar, usando ruídos, frases, palavras de ordem, né? E aquele bando de ovelhas saía, e na medida que eles iam emitindo aqueles sons, né, cada um com a sua frase, o seu som, o seu ruído, as ovelhas que eram deles iam direto a eles. Olha que interessante isto. Eles não precisavam ficar procurando entre aquele tanto de ovelha as que eram deles. Eles ficavam distante e conforme falava, a ovelha identificava a voz do seu pastor e ia até onde ele estava. E depois ele saía andando e elas iam atrás. A chave deste evangelho hoje, irmãos, está aqui. Ouvir a voz de Jesus e seguir o que ele diz. Colocar em prática. Viver autenticamente aquilo que ele diz. Não dar ouvidos a outras vozes, porque são vozes enganadoras. Hoje, infelizmente, ou por um lado felizmente, mas depois infelizmente, as muitas vozes espalhadas pelo mundo, né? As vozes das mídias, as vozes, né? Como se diz hoje, né? De quem é digital influencer, né? O próprio conceito já diz o que ele é? Um influenciador. Ele influencia as pessoas por meio da tecnologia. E aí nós precisamos pensar, né? Será que todo digital influencer te influencia ao segmento de Cristo? Fala de Jesus para você? Nós vemos aí, né? As crianças alucinadas com alguns desses digitais influencers. E cada um falando uma bobagem pior que a outra. E quantos pais permitem os seus filhos ficar horas e horas escutando esses caras? Escutando essas pessoas. Não preciso citar nomes, porque com certeza você em casa sabe quem são essas pessoas. Só ensinam coisa errada. Só influenciam para o pecado. Ah, mas é bonitinho, é fofinho, né? Ah, quando meu filho está escutando fulano, ele fica lá que eu nem preciso me preocupar. Eu limpo a casa, eu passo roupa, eu faço tudo. E eu deixo ele lá 3 horas seguidas ouvindo fulano. E está tudo maravilhoso. Nossa, é uma bênção.
Bênção para quê? Para ir para o inferno? Porque depois, quando seu filho crescer e não te obedecer mais, né? E começar a fazer as más escolhas, aí talvez você vai olhar para trás e dizer, onde foi que eu errei? Os pais hoje, por exemplo, não querem mais ter o trabalho de conversar com os filhos. Veja, hoje nós celebramos o Domingo do Bom Pastor. E a igreja dedica este domingo a um dia mundial de oração pelas vocações. A começar pelas vocações que se assemelham à vocação de Cristo, né? Então, o Santo Padre, o Papa Francisco, nossos bispos, Dom Edmilson, os sacerdotes, diáconos, depois seguindo, né, todas as vocações leigas, catequistas e assim por diante. Mas o pai e a mãe são pastores. Os professores da escola são pastores. Mas se a criança souber quem é o bom pastor, no caso, por exemplo, o pai e a mãe, se for uma voz que conduz à verdade, que conduz a bom caminho, essa criança não vai ouvir outras vozes. Mas o pai e a mãe hoje, né, em nome de outros interesses, ou talvez outras preocupações, se preocupa com tudo, menos com o pastoreio. O pastoreio dos filhos, o pastoreio de sua casa, né? Veja, irmãos, o Evangelho vai nos dizer em outro trecho que todas as almas que nós ganharmos para Deus será imputada em nossa conta, mas também as que perdemos. Nós seremos cobrados pelas que ganhamos e também pelas que perdemos. Então, nós precisamos estar atentos a esta realidade que vivemos hoje, irmãos. Se não ouvirmos a voz de Cristo, o bom pastor, e não seguirmos a Ele, sem dúvida alguma cairemos na mão do ladrão e do assaltante que veio para roubar, matar e destruir. É isso que você quer para os teus filhos? É isso que você quer para o seu rebanho? Eu, como padre, não quero isso para o meu rebanho, né? O que quero para o meu rebanho? Que tenham vida e vida em abundância. Olhamos nas leituras a figura de Pedro, né? Tanto nos Atos dos Apóstolos, como na segunda leitura, Pedro que exorta como bom pastor. E o bom pastor é aquele que corrige, é aquele que tenta mostrar o bom caminho. Pedro está aqui no seu esforço, falando a um povo que, em vez de ter acolhido a Jesus Cristo como Senhor e pastor, não, o matou. E este povo agora diz para Pedro: e o que nós temos que fazer então para reparar o nosso erro? Pedro diz: olha, convertei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados, e vós recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si. E ele diz depois ainda: salvai-vos dessa gente corrompida. Então veja, se já naquela época existiam maus influenciadores, como não será nos dias de hoje? Né? Mas às vezes, em nome de um sossego, de uma paz, de uma tranquilidade, e eu sei que é árdua a missão de ser pai e mãe, né? Eu sei que é árdua a missão de educar uma criança, né? E nesses dias, sobretudo, em que as crianças estão ficando o tempo todo dentro de casa, né? Não podem sair. Imagina o quão difícil esteja sendo. Mas eu tenho visto tantas pessoas, tantos testemunhos bonitos, né? Mães que durante a semana sentam com seus filhos para lhes dar catequese.
Já que a igreja, neste momento, está um tanto quanto impedida, e às vezes nem todo catequista tem a habilidade para trabalhar com esses aplicativos de videoconferência, quantas crianças sem catequese neste tempo? E você, pai, você, mãe, está fazendo o que com ela? Tem lido a Bíblia com ela, né? O livro da catequese lá com os temários. Você tem tentado ali pegar um tema e trabalhar com a criança? Ainda que ela venha receber esse conteúdo depois de novo. Mas você, como pai e mãe, são os primeiros a conduzir essas crianças. Eu estou falando aqui para as crianças, a respeito das crianças, porque os jovens e os adultos já podem por si mesmos buscar a isto, né? Mas a criança precisa do pastor, do pai e da mãe em casa para pastorear. Alguns pais se esforçando para não deixar que o filho fique sem o conteúdo, né, bíblico, conteúdo de salvação, mas outros pais e mães nem aí, deixando o filho à mercê de jogos, à mercê dessas coisas da internet e tudo mais, porque é mais fácil, né? Dá menos trabalho. Põe sentadinho ali no sofá, liga lá o desenho, liga lá o digital influencer, deixa ele lá horas. Tem pai e mãe que nem sabe o que o cara está falando. Então, neste domingo do Bom Pastor, ouçamos a Pedro, que é pastor, né? E por isso, né, se reza pela figura do Papa hoje, né, como pastor universal da igreja, né? Pedro, novamente na segunda leitura, ele vai dizer: olha, vocês tinham se perdido, mas depois que ele faz menção, né, a Isaías, o profeta Isaías, depois que ele assumiu nossas dores, nossos pecados, morreu por nós, né? Ele vai dizer: andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guarda de vossas vidas. Então, se antes nós éramos influenciados por outras vozes, nos deixemos, irmãos, influenciar pela voz de Jesus, que é verdadeiramente o bom pastor, que não nos conduzirá à morte, mas ao contrário, à vida, e esta em abundância, que não nos deixará perdidos, mas ao contrário, nos conduzirá, nos guiará, né? Ele insiste no evangelho hoje, né? Eu sou a porta. A porta para onde? A porta para o céu, para a vida eterna, irmãos. Quando ele diz ainda no texto, né? As ovelhas escutam a sua voz, ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. O que significa esta frase, conduzir para fora? Afastar do perigo, afastar da escuridão, do mal. Por outro lado, ele vai dizer depois, ainda, né, como este que é a porta, né, que quem entrar por ele será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O que isso está significando para a gente, o que quer dizer este pensamento de Jesus? Quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Ele está falando do céu. Entrará e sairá para a vida nova, encontrará pastagem, né? O jardim do Éden, a salvação, a vida eterna, a vida nova. Portanto, irmãos, não nos cabe, nem podemos permanecer como ovelhas desgarradas, porque nos foi dado um bom pastor, e este pastor quer nos colocar no seu redil e nos conduzir à boa morada, à verde pastagem, ao lugar prometido e garantido a todos nós por sua
morte e ressurreição. Que, portanto, irmãos, estejamos mais atentos à voz de Jesus, né? Nesses dias em que o ócio vai tomando conta dos corações, né? A impaciência, né? De quero sair de casa, quero, né? Quanto tempo nós poderíamos ainda dedicar a mais a estar com Jesus, né? A ler a palavra de Deus e, portanto, escutar a sua voz e se deixar conduzir por ela. Mas ainda temos gasto tanto tempo, né? Com tantas outras coisas e ouvindo pouco a Jesus. Que ouçamos de fato a este bom pastor. Depois, irmãos, dizer a vocês, né? Rezem hoje. Hoje mesmo, domingo do bom pastor. Tire um tempo aí do seu dia. Se puder rezar um terço, né? Mas rezem, sim, pelas vocações, né? Rezem pelo Papa Francisco como pastor universal, por nosso bispo Dom Edmilson, os bispos do mundo inteiro. Rezem pelo clero, rezem por mim, né? Pastor deste rebanho, desta paróquia, para que todos possamos permanecer sentindo o cheiro de Jesus, né? E ouvindo a sua voz para poder conduzir o povo. Rezemos por aqueles que estão sendo formados ao sacerdócio, né? De nossa paróquia, temos as vocações do Ailton, do Roberto, que estão no seminário, né? Se formando, preparando-se para essa missão. Temos o nosso seminarista de estágio pastoral, Davi, né? Que ontem recebeu o ministério de acólito. Rezemos pelos seminaristas, né? Pela conversão deles, pela santificação, para que possam cada vez mais se assemelhar ao bom pastor, para serem bons pastores, né? Rezemos por todos aqueles que têm a missão de pastorear, né? Catequistas, né? Enfim, missionários, tantas vocações, né? Que se dedicam ao pastoreio. O Papa Bento XVI, não lembro qual foi o ano, mas em uma das suas homilias no Dia do Bom Pastor, falando a respeito da vocação, da vocação ao pastoreio, ele dizia que uma vocação será bem sucedida, né, bem realizada, quando deixar a sua vontade para imergir na vontade de Deus, né? Para mergulhar na vontade de Deus. Então, rezemos, né, para que tenhamos santos pastores, né? Sacerdotes santos. Eu sempre digo isso, né? Padre, podemos ter muitos, né? Mas padres santos, se nós não rezarmos, né? E obviamente o padre, né, não procurar a via diária da conversão, poucos teremos santos, né? Teremos padres, mas padres santos talvez tenhamos poucos se nós não rezarmos mais, né? E automaticamente, né, nós padres, mas também o povo de Deus, não rezar mais para os sacerdotes, né, pelos sacerdotes. Então, rezem, dediquem um tempo neste dia a estas vocações, né, para que, de fato, assemelhemos-nos cada vez mais a Cristo, o bom pastor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.